noite a todos. É com muita alegria que voltamos a casa para falarmos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Como já foi colocado, o tema de hoje é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem são os chamados? Quando esses seres são chamados? Como eles são chamados? Como eles são escolhidos? São questões para a gente refletir durante a noite aqui. Bem, quem são os chamados? São todos os espíritos, todos os seres filhos de Deus. Por que todos são chamados? Simples. Porque todos nós carregamos inscritos em nossas consciências as leis divinas. Porque todos nós carregamos dentro de nós, desde o momento que fomos criados por Deus, os germes, os genes do despertar. Então todos nós somos seres escolhidos por Deus. Quando nós somos esses seres escolhidos, quando nós nos damos a oportunidade de nos tornarmos escolhidos, quando nós deixamos de olhar apenas para a vida material e começamos a refletir que há algo além do corpo, que há algo além do cérebro, que há algo além da matéria. Quando nós despertamos para uma outra vida, que na verdade é o mesmo tipo de vida que apenas estamos despertando para o conhecimento dela, para a compreensão dessa lei, que é o aspecto espiritual. Porque apenas o despertar, questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? Os espíritos respondem: influem mais do que imagineis. Influem de tal ordem, influem a tal ponto que de ordem são eles que vos dirigem. Nós temos um contato contínuo entre o plano material e o plano espiritual. Tanto na vigília quanto durante o sono. Capítulo 9, segundo livro, do Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma. Kardec nos fala que a nossa vida continua quando dormimos. Vamos ao plano espiritual e temos as nossas experiências. A questão é que nós não estamos ainda despertos para este mundo. Nós ainda vivemos presos às questões materiais, porque nós ainda não aceitamos, por exemplo, como um processo natural da vida, o desencarne. Quantos de nós ainda temos medo de morrer? Eu sempre dizia que eu não tinha medo de morrer, até que eu tive algumas experiências de quase morte. E hoje eu falo para vocês, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de como eu vou morrer. Aí é outra história, eu ainda tenho dificuldades. Mas nós temos que começar a olhar para a vida espiritual. Quando nós começamos a fazer isso, nós estamos nos qualificando para sermos os escolhidos. Por que isso? Aliás, vamos voltar um pouco, né? Quem são os escolhidos? Como eu coloquei, todos os seres, independente de religião, de condição social, de idade, de gênero, de cor de pele, de qualquer coisa. Todos nós somos espíritos. E não esqueçamos, gente, que todos nós somos iguais perante Deus. E por que nós nos julgamos melhores do que os outros? Porque nós achamos que somos melhores que os outros, temos direitos, privilégios em relação aos outros. São questões para a gente refletir. Nós nos qualificamos para sermos os escolhidos quando nós optarmos por termos uma vida correta, justa, honesta, digna.
com uma visão social, coletiva, deixar de pensar no eu para pensar no nós. Não adianta, gente, eu viver num palácio e ao meu redor pessoas não teriam o que comer. Chico, quando falava o dia que eu não chorei, eu não vivi, não é porque ele tinha dificuldades, porque ele se sensibilizava com a dor, com as dificuldades, com as angústias dos seres que compartilhavam a caminhada com ele. Quando nós começarmos a ter uma visão social coletiva de que não somos melhores, não temos privilégios, nós estamos nos habilitando a sermos os escolhidos. Como nós somos chamados? Nós somos chamados todos os dias, a todos os minutos, pelas experiências que nós enfrentamos na vida. Tudo o que nós passamos na vida são chamados, são oportunidades que Deus nos oferta para aprendermos, para refletirmos, para nos tornarmos seres melhores e nos aproximarmos dele através da vivência dos seus ensinamentos. Nós somos chamados pela nossa consciência. E essa nossa consciência, quantas vezes nos orienta a fazer ou não fazer tal coisa? E quantas vezes nós ouvimos a nossa consciência? Quantas vezes nós desrespeitamos a nossa consciência? André Luiz, mentor desta casa, no livro Nosso Lar, nos traz que a maior surpresa que ele teve ao chegar ao plano espiritual foi se deparar com a própria consciência. E lá, ele não podia mentir para ele mesmo. Aqui, nós temos o hábito ainda de mentir para nós mesmos, de mentir para os outros, nos afastando do que Jesus nos ensinou. Quando chegarmos ao plano espiritual, gente, não teremos mais como mentir, nem para os outros, nem para nós mesmos. Daí a importância de nós trabalharmos diariamente o autoconhecimento, compreendermos o que nos motiva a agir e colocarmos em prática uma das frases mais belas que eu já vi, que é o patrono da nossa educação, Paulo Freire, que ele dizia o seguinte, que devemos viver de tal modo a aproximar o que falamos do que fazemos, a tal ponto que um dia o que nós falamos seja o que nós fazemos. Trabalhar as nossas contradições internas. Nós também podemos ser chamados nós que somos espíritas, pela mediunidade. E eu gostaria de fazer um parêntese um pouco longo sobre mediunidade. Porque muitas pessoas acham que a mediunidade é o caminho. Não, gente, a mediunidade é uma possibilidade que os espíritos nos possibilita para compreender o mundo espiritual. Kardec, no capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, ele nos traz que a mediunidade tem como objetivo nos dar a certeza da vida além da vida. Nos mostrar como ela é. E, com a nossa transformação, a partir dessa compreensão, nós podermos auxiliar aqueles irmãos que se encontram no plano espiritual e que retornam até nós, buscando ajuda, buscando apoio, nos trazendo seus testemunhos, dizendo, eu fiz isso e agora estou passando por aquilo. Quem mais se beneficia com a mediunidade? O próprio ser, que é médium. E o que é a mediunidade na visão espírita? O que Kardec nos orienta sobre mediunidade? A mediunidade é uma disposição orgânica inerente ao ser humano. Quer dizer que todos nós temos mediunidade. É como se fosse o olfato, a visão, o tato, a audição. E quem são os médiuns? Médiuns são os intermediários entre o plano espiritual e o plano material.
E Kardec nos fala que raros são aqueles que não dispõem de algum sentimento, de algum aspecto que lhe proporcione ser esse instrumento. Ou seja, praticamente todos nós somos médiums. Há as exceções. Não tem aquelas pessoas que têm o sistema óptico inteiro e não conseguem enxergar porque é algo defeituoso? Mas qual é a porcentagem de cegos do planeta? Não existe aquelas pessoas que têm um sistema, todo o sistema auditivo completo, mas não conseguem ouvir? Tem as exceções, né? Mas todos nós somos médiums e quase todos nós temos mediunidade e quase todos nós somos médiums. Então, sermos chamados pela mediunidade é apenas a gente compreender que nós podemos ser intermediário do plano espiritual. Que nós podemos usar essa percepção, esse sexto sentido, para servirmos na seara do Cristo. Nós podemos ser chamados pela religiosidade. Onde nós estivermos, qualquer que seja a religião, como eu coloquei aqui. Ah, Adalto, todos nós somos médiuns, então todos nós temos que educar a mediunidade? Não, Kardec não falou nisso. Imagine só, o ser humano, o Homo sapiens, existe na face da Terra há 200 mil anos. Os primatas, os nossos parentes mais antigos, há 2 milhões de anos. A doutrina espírita existe há pouco mais de 160 anos. Imagine se todos dependêssemos da mediunidade. O que nós faríamos com todos esses seres anteriores? O Brasil, que é considerado o país mais espírita do planeta, no censo de 2010, ainda não tem o resultado de 2022, nós tínhamos menos de 4% de espíritas no planeta. Então todos precisam educar a mediunidade? Não. Só precisa educar a mediunidade, só precisa desenvolver a mediunidade aqueles que optam, que escolhem, que querem, e não aqueles que lhe impõem essa situação. Então, o educar da mediunidade é uma escolha inerente do ser e cabe apenas ao ser essa decisão. Como nós podemos ser chamados pela mediunidade? A maioria das pessoas em que essa mediunidade ostensiva aflora, normalmente vem por desequilíbrios emocionais ou físicos. A grande maioria, infelizmente. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos traz um conceito maravilhoso. Não existe influência espiritual sem mediunidade aflorada. Todos os indivíduos que estão passando por uma influência espiritual estão com a mediunidade aflorada. Adalto, mas você não disse que quase todos nós somos médiums? Sim, quase todos nós temos mediunidade, de certa forma, aflorada. Nem todas ostensivas. E aqueles que aparecem com problemas de mediunidade ostensiva. Mas aqueles ainda que despertam pela mediunidade por um compromisso espiritual. Por exemplo, Chico Xavier, José Raul Teixeira, Divaldo Franco e tantos outros que dedicaram a sua vida para levar os ensinamentos de Jesus a todos aqueles que compartilharam a caminhada. Se eu tenho uma mediunidade aflorada em desequilíbrio, Adalto, eu não tenho que ir para a educação mediúnica? Não. Precisa de primeiro ser tratado espiritualmente. Precisa desenvolver, porque a mediunidade não é o objetivo final. A mediunidade é um instrumento que eu preciso usá-la de forma adequada. Imagine só se o Ayrton Senna, acho que todo mundo aqui conhece o Ayrton Senna, né? Um dos maiores pilotos de todos os tempos. Imagine só, o Ayrton Senna vai ter uma corrida no domingo, o Ayrton Senna chega no autódromo 2 horas antes da corrida, alcoolizado, totalmente embriagado. Vocês acham que alguém ia deixar o Ayrton Senna pilotar um carro de Fórmula 1? Espero que não. De jeito nenhum. Agora imagine, o Adalto nunca pilotou um carro de Fórmula 1,
Um maluco fala para ele: Adalto, no domingo você vai disputar um prêmio de Fórmula 1. Vocês acham que isso é razoável? Aí o Adalto se empolga, passa a noite bebendo, feliz da vida, chega alcoolizado no auditório, no autódromo. Vocês acham que alguém em sã consciência vai deixar o Adalto dirigir um carro de Fórmula 1? Comparemos o carro de Fórmula 1, gente, com a nossa mediunidade. E nós, como o piloto, que conduzimos essa mediunidade. O que nós precisamos? Para eu poder pilotar um carro de Fórmula 1, primeiro eu tenho que passar pelo kart, por várias categorias, até eu me habilitar e qualificar para poder dirigir um carro de Fórmula 1. E nem se eu for o melhor piloto de Fórmula 1, como era Ayrton Senna, se eu chegar embriagado, no dia de uma corrida, vão me deixar pilotar. Então, a mediunidade é um instrumento para que nós possamos trabalhar equilibradamente. Se nós não estamos equilibrados, se nós não conhecemos o fenômeno, se nós não sabemos como funciona, nós precisamos educar, estudar, compreender, para poder colocá-la em prática. Porque essa relação entre o plano espiritual e o plano material é uma coisa muito séria. Quem tiver a oportunidade, ou quem teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, vai perceber em um dos capítulos, onde Lísias comenta a história de Nosso Lar com André Luiz, e ele mostra a dificuldade que era dessa relação de comunicação e da ação enérgica e rígida que o governador de Nosso Lar teve que tomar para disciplinar as comunicações entre os dois planos. É uma coisa muito grave. E nós temos que compreender essa gravidade. Quando eu comecei os estudos aqui na casa, depois de um certo tempo, eu fui conduzido a uma sala de educação mediúnica. Naquela época, há muitos anos atrás, ainda no milênio passado, tá, gente? Lá atrás mesmo, encaminharam uma senhora com problemas obsessivos, gravíssimos, onde ela dava passividade a entidades na rua, em casa. Ela já estava pronta para ser encaminhada para algum tratamento psiquiátrico. Ao ser encaminhada para a sala, de uma forma não muito adequada, os dirigentes da sala resolveram conversar sobre o caso. Ela ficava, no primeiro momento, na parte teórica, onde nós estudávamos os fenômenos, e no segundo momento, na parte prática, ela voltava para casa. Depois de um certo tempo, ela já estava equilibrada, já tinha passado por um bom período de estudos. Ela falou: eu queria conhecer um pouco a segunda parte. Foi feita uma avaliação, ela começou a frequentar a segunda parte. Depois de mais alguns meses, ela voltou e falou: olha, eu não vejo nada, não sinto nada, eu não me identifico com isso aqui, eu não gosto disso aqui. Aí nós demos para ela uma oportunidade: olha, vamos dar férias para a senhora de 30 dias. A senhora vai sair, vai conhecer outras religiões, vai conhecer outros lugares. E se a senhora, daqui 30 dias, a senhora volta para contar a sua experiência. Nunca mais voltou. Passados uns 6 meses depois, eu encontro com essa senhora no ponto de ônibus. Aí ela, toda envergonhada, tentou se esconder. Eu, que ainda sou um espírita em aprendizado, como todos nós, fui lá: oi, tudo bom? Como é que a senhora está? Quanto tempo, né? E ela toda constrangida: não sei o quê. E aí ela criou coragem e me contou a história. Ela começou, uma vizinha chamou ela para ir a uma igreja evangélica. Chegando lá, ela começou a lidar com crianças, se identificou e ficou. Gente, o objetivo da doutrina espírita não é ampliar o número de adeptos, é despertar, libertar e iluminar consciências, em que nós sejamos felizes onde nós nos identificarmos. Se eu me identifico com a doutrina espírita, que eu seja feliz aqui. Se eu me identifico com a Umbanda, que eu seja feliz na Umbanda. Se eu me identifico com o catolicismo, que eu seja feliz no catolicismo, e assim por diante. Porque é esse despertar para Deus, e Deus está em todos os lugares, Deus está em todos nós. Deus está
dentro de cada um de nós, por meio das leis que Ele deixou nas nossas consciências. Né? E o melhor tratamento, gente, que nós podemos dar para qualquer processo de influenciação espiritual é o estudo sistematizado da doutrina que nós abraçamos. Se eu sou espírita, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Se eu procuro outra religião, que eu estude os dogmas, que eu estude os preceitos, os princípios dessa religião. E esse estudo deve nos levar ao autoconhecimento, a sabermos quem nós somos, a nos auto-iluminarmos. Bem, o que achar do indivíduo que nos diz, eu já ouvi muito isso, você tem que educar a sua mediunidade. Eu não disse agora há pouco que a educação da mediunidade é inerente ao indivíduo, uma escolha individual do ser? A mediunidade está me atrapalhando. Você está trabalhando, vamos fazer um tratamento espiritual para você reequilibrar. Lembremos de Joana de Ângeles, não existe influência espiritual sem mediunidade aflorada. Bem, esse indivíduo que aponta o dedo e diz que eu tenho que educar a mediunidade, ele desconhece a fundo o objetivo principal da doutrina espírita. Porque o objetivo da doutrina espírita não é a mediunidade. A mediunidade é um instrumento. O objetivo do cristianismo, que é a mesma coisa do espiritismo, é a transformação moral do indivíduo. É o indivíduo se tornar melhor, é se aproximar de Deus, é vivenciar os ensinamentos do Cristo. Esse indivíduo que aponta o dedo, ele desconhece a problemática do outro. Porque se ele conhecesse a problemática do outro, ele saberia que o outro tem um livre-arbítrio. Ele pode escolher o que fazer da vida. Bem, na conclusão 7ª de O Livro dos Espíritos, Kardec nos traz que a doutrina espírita se apresenta sobre 3 aspectos. O das manifestações físicas, que está vinculado com a mediunidade. O dos princípios filosóficos e morais que regem essas manifestações físicas. E o da aplicação desses princípios filosóficos e morais. Decorrem daí 3 graus ou 3 níveis de espíritas. Aqueles que acreditam nas manifestações físicas e se satisfazem com elas. Aqueles que compreendem que há princípios filosóficos e morais que regem essas manifestações físicas. E há aqueles que acreditam nas manifestações, compreendem os princípios filosóficos e morais que as regem, praticam ou se esforçam em praticá-los. Esses são os verdadeiros espíritas, segundo Kardec. Aquele que limita a mediunidade aos aspectos físicos ainda é um espírita que se satisfaz com a primeira etapa. Acredita que a mediunidade, que o espiritismo é apenas uma ciência de manifestação física. Não compreende ainda os princípios filosóficos e morais que as regem e não coloca em prática. Porque a essência da vida, gente, é a nossa transformação moral. Basta sermos chamados para sermos os escolhidos? Nós já vimos que todos nós somos chamados. E nós somos os escolhidos? Poucos são os escolhidos. Então não basta ser chamado para sermos escolhidos, certo? Nós precisamos buscar a pureza do coração. Trabalhar dentro de nós tudo aquilo que é contrário à lei de amor que Jesus nos ensinou. E eu vou trazer apenas 2 princípios, porque a gente poderia ficar aqui meses falando sobre os princípios que Jesus nos ensinou. Vou trazer 2 para a gente guardar, refletir e tentar colocar em prática. Primeiro, fora da caridade não há salvação. O que é caridade? O amor em ação. Eu preciso agir, eu preciso ajudar, eu preciso servir, eu preciso amparar, acolher. E o outro, que é a base ética do cristianismo, que é só fazer aos outros o que eu gostaria que os outros nos fizessem. Na hora que nós colocarmos esses 2 ensinamentos de Jesus em prática, vivenciá-los, nós seremos escolhidos. Simples assim. Muito mais fácil do que nós imaginamos. Fazer a caridade
e só fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, ação no bem. Bem, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nós já nos colocamos no lugar do outro quando vamos fazer uma ação? Jesus nos ensinou isso há mais de 2000 anos, gente. Nós sabemos disso desde quando nós éramos bebês, nós ouvimos isso desde sempre. E por que nós não colocamos isso em prática ainda? Por que nós não pensamos em ajudar, em fazer a caridade àqueles que estão numa situação pior do que a nossa? Até que nós nos propomos a fazer. Mas aqueles que estão numa situação melhor do que a nossa, dificilmente nós nos colocamos à disposição para ajudá-los. Porque nós achamos que eles não merecem, que eles têm demais, não é verdade? Bem, porque nós insistimos em viver o nosso mundo, sermos egoístas. Não pensar no coletivo, não pensar no social. Isso dificulta. Porque nós ainda fixamos a nossa visão apenas ao mundo corporal, aos prazeres do corpo. Quantos de nós buscamos ainda a felicidade no sexo, na droga, no álcool, no cigarro, na gula? E quantos de nós já buscamos o prazer do espírito? Ser útil, servir, ajudar, amparar, acolher. Nós temos dificuldades de sermos os escolhidos porque nós ainda não conseguimos vivenciar, compreender, entender, aceitar a vida espiritual. Para muitos de nós, a vida espiritual ainda é algo distante. Outro dia uma pessoa me falou assim: nunca ninguém voltou para dizer como era. Eu falei: será? Você já foi numa sala mediúnica para você ver se nunca voltaram? Mas e sim? Tá bom, Chico Xavier psicografou 412 obras durante a vida. O que você vai falar do Chico? Não ficou com nem um centavo de todas as obras que ele psicografou. Se nós não queremos, nós não vamos ter a visão do mundo espiritual, gente. Nem vigília e nem sono. Porque para que nós façamos esse trabalho, nós precisamos abrir mão dos nossos vícios, dos nossos hábitos, da nossa visão material e construirmos algo novo. E isso demanda esforço, dedicação, empenho, comprometimento. Porque nós ainda repetimos os erros sistematicamente sem aprender. Gosto muito dessa historinha, o cara que toma um porre. Alguém aqui já tomou aquele porre memorável? E que depois, lá pelas tantas, não consegue nem ver cheiro de comida, está com o estômago embrulhado, botando tudo para fora. Alguém já passou por uma situação dessa aqui? O que é que a gente pensa nesse momento? Nunca mais eu vou beber. Né? O que é que acontece quando a gente esquece do porre? Toma outro. Quantos conseguem ver alguém tomando, toma um porre desse, passa por isso e fala: não quero isso para mim não. E nunca mais toma um porre? Minoria. Mais minoria ainda são aqueles que olham alguém passando mal, percebem: não quero isso para mim não, nunca vou tomar um porre, e nunca tomam um porre. A minoria ainda, uma quantidade menor ainda, daqueles que percebem essas questões. Tem um filme maravilhoso, eu recomendo a todos assistirem, é uma comédia muito antiga, Feitiço do Tempo. Vale a pena. Porque ele reflete a história, o indivíduo fica preso num dia. Todo dia ele dorme, amanhece o dia seguinte no mesmo ponto do dia anterior. Vale a pena ver o filme, a gente dá boas gargalhadas, mas nós agimos como aquele homem. Tem uma cena que vários dias ele sai, tem um buraco depois de uma calçada cheio d'água, ele vai lá e põe um pé em cima daquele buraco e molha a calça toda. Ele repete essa cena diversas vezes. Nós ainda, por não termos esse olhar para nós mesmos, repetimos isso de forma sistemática. Bem, como podemos ter prazer pelo Espírito?
Fazer o bem pelo bem. Ah, eu não vou fazer mais o bem não, porque a pessoa é ingrata, não reconhece. Está fazendo o bem pelo bem? Não, né? Nós estamos esperando retorno. Alguém já percebeu, não estou falando de uma forma sádica, tá, gente? Como é prazeroso você aliviar a fome de alguém que não tem o que comer, de abrigar alguém que está morrendo de frio, de falar uma palavra amiga a alguém que está passando por um processo de angústia intensa, de ouvir esse alguém no momento em que ele está desesperado. Nós já aprendemos a apreciar, por exemplo, o alvorecer ou o ocaso. Vamos esquecer o alvorecer, que nem todo mundo tem motivação para acordar às 4h30 da manhã para ver o sol nascer às 5. Mas e o ocaso? Que nós temos um período aqui no Distrito Federal que temos um dos céus mais bonitos do mundo, que não chove, nós temos o céu maravilhoso todas as tardes para contemplar o ocaso. E quantos de nós fazemos isso? Para sermos os escolhidos, basta dizer Senhor, Senhor. Nós já vimos que precisamos agir, precisamos vivenciar os ensinamentos de Jesus. Raul Teixeira, ele tem uma fala muito legal que ele diz o seguinte: o Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque nas outras religiões, basta me arrepender. No Espiritismo não. O arrependimento é uma etapa. Eu preciso reparar o erro que eu cometi. Vai além. É muito fácil. Eu passo a minha vida inteira fazendo maldades, perversidades, chega no final, me arrependo e estou salvo. Olha que maravilha. Isso é um incentivo ao indivíduo a continuar fazendo coisas equivocadas. Mas o Espiritismo nos fala, olha, nós temos as pluralidades das existências. Nós podemos, no momento que eu percebi o erro, que eu me arrependo, eu estou com 90 anos de idade, me arrependo de cada coisa. Não se preocupe não. Você vai ter uma nova oportunidade, vai reencarnar e vai poder fazer tudo de forma diferente. Na visão espírita não há erro que você não possa reparar. É uma das coisas maravilhosas que a doutrina espírita nos ensina. Todos nós, gente, estamos matriculados na escola da vida. E recebemos lições ministradas diariamente, a todo instante. E quem ministra? Um professor, um mestre, um orientador. E ele ministra essas lições com outros colegas de sala, com aqueles que compartilham a caminhada conosco. Mas, na hora que o professor vai avaliar se nós aprendemos ou não o ensinamento na hora da prova, quem vai fazer a prova? O professor? Os meus colegas? Não. E eu vou fazer essa prova sozinho. Nós estamos matriculados na escola da vida, nós temos os ensinamentos, mas também nós temos as provas pelas quais nós passamos. Mantenhamos a certeza, gente, que por pior que seja a tempestade, por pior seja o momento que nós estejamos vivenciando, por cima das nuvens, o sol continua lá firme, brilhando. Quando nós tivermos essa compreensão, por pior que seja a situação que estejamos vivendo, nós saberemos que ela é momentânea. E o que acontece depois da tempestade? A calmaria. Quando nós superamos algo, nós nos fortalecemos, mas não achemos que vamos ter uma vida tranquila. Outro dia eu recebi um postzinho que eu achei legal, muito legal, que ele dizia o seguinte: se a vida está mais difícil, parabéns, você passou de fase. Claro, imagine, quando eu estava lá me alfabetizando, alguém perguntava quanto era 2 mais 2, era uma dificuldade danada, eu não sabia nem números. Hoje, se alguém me perguntar quanto que é 2 mais 2, eu vou me sentir avaliado? Não vou, porque eu já estou num novo nível, num outro nível. Todos nós estamos aprendendo. E todos nós estamos nos aproximando de Deus. Bem, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele empreende para domar suas más inclinações. O Espiritismo nos
faz um convite para que diariamente nós despertemos, para que nós trabalhemos, nos empenhemos para que hoje nós sejamos um pouquinho melhores do que nós fomos ontem. E para que amanhã nós sejamos um pouquinho melhores do que nós fomos hoje. Todos nós somos chamados. E todos nós podemos ser escolhidos. Porque quem nos escolhe somos nós mesmos. Somos os únicos responsáveis por sermos os escolhidos. Somos os únicos responsáveis por optarmos, por definirmos para onde nós queremos conduzir nossa existência. Como eu coloquei, Deus não espera de nós essa mudança da noite para o dia. Ele tem paciência. Ele espera que esse despertar venha paulatinamente. E Deus espera o momento em que nós nos qualifiquemos para sermos os escolhidos. Depende apenas de nós. E nós seremos escolhidos quando aprendermos a servir, amparar, acolher, amar, não julgar. Vivenciando o modelo que Ele nos deu, que era Cristo, os ensinamentos que Ele nos trouxe. Que possamos, já sabemos que todos somos chamados, nos tornarmos os escolhidos por vontade própria. Sem ninguém precisar colocar o dedo, dizer que você precisa ser o escolhido. Isso é uma coisa que depende de cada um de nós. E nós vamos ser os escolhidos quando nós optarmos, quando nós escolhermos seguir e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Que Ele possa ser o nosso mestre, que possa nos acolher e amparar hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor.